Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma terça-feira, um culto online. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, amém? Nós vamos cultuar ao Senhor e eu gostaria agora que você orasse comigo por este momento, amém? E logo em seguida a gente já vai cantar. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por esse dia, por essa noite, Jesus. Obrigado porque o teu favor e a tua graça, Senhor, tem se manifestado constantemente nas nossas vidas. O Senhor tendo cuidado de cada um de nós, que o Senhor possa, agora neste momento, Pai, visitar os meus irmãos de uma forma especial, que eles possam ser tocados pela tua palavra, que o Senhor possa ser engrandecido, Senhor, neste tempo, no nome de Jesus. Amém? Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos. Nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Tu és o Rei da glória, Senhor, digno, Senhor, de ser exaltado. Aleluia. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Tu és, Senhor, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Não há ninguém mais belo, Senhor, que o Senhor, Pai. Não há, Jesus, outro mais lindo, mais belo, mais perfeito, Pai. Nós vamos declarar que não há, Jesus. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. E não há Jesus
Nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos. Te amamos. Te amamos, Jesus. Obrigado, papai. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bem, irmãos. Glória a Deus. Bom, antes da gente começar a falar aqui, eu queria falar para você sobre o nosso canal aí embaixo, né? Tem a conta da igreja, antes que eu esqueça, né, de falar de oferta e os dízimos, as primícias também. Se você ainda não conseguiu trazer a igreja, você também pode fazer uma transferência, né? Pode colocar, tem os dados da conta da igreja, tudo direitinho, e você pode realizar essa transferência também, tá bom? Deus te abençoe e que você possa continuar investindo, né, na obra, no reino de Deus, porque é a melhor coisa a se fazer, né? É o investimento da obra. Amém? Bom, nessa terça-feira, o Senhor ministrou meu coração um tempo, uma palavra, e eu queria falar com você sobre fé, né? Eu quero falar sobre a fé mais excelente. E essa palavra, ela transformou a minha vida, tem ainda falado muito comigo e eu senti muito no meu coração de estar compartilhando ela com você. Eu creio que Deus vai falar grandemente com você, você vai, assim como eu, ser transformado por ela, amém? E então, para falar sobre a fé mais excelente, então, o que é a fé menos excelente, né? Porque acho que fica mais fácil da gente começar a entender o que eu quero dizer. Bom, a fé menos excelente é aquela fé natural, sabe? Uma fé em que a sua perspectiva em relação às coisas é natural. Você tem uma visão, assim como uma pessoa que não é cristã, né? Ela tem essa fé. Então, essa é a fé natural, é uma perspectiva que não é sobrenatural. Então, essa é a fé menos excelente. Mas o que o Senhor quer nessa noite, nesse dia, é que você aprenda a ter uma fé mais excelente, amém? E nós vamos ver através da palavra de Deus que é possível sim, e você vai ver comigo aqui como é poderoso o que Deus quer fazer na sua vida em relação a isso, amém? Porque a vontade de Deus é que você viva essa fé de uma maneira completa, não parcial, né? Como a gente vai ver aqui na palavra de Deus. Eu separei aqui, queria que você lesse comigo. O primeiro versículo eu coloquei Juízes 1:19, que eu quero começar falando sobre Judá, para a gente entender aqui. E o que fala nesse versículo, em Juízes 1:19? Fala assim: e estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Bom, para Deus, carro de ferro, carro de ouro, carro de papel, é tudo a mesma coisa, né? Para Ele não há impossíveis, né? Então, não seriam carros de ferro que impediriam de que eles conquistassem por completo esse território aqui, né? Porque eles não conquistaram tudo que tinha que ser. E aí, para você entender melhor esse contexto histórico, eu queria ler com você em Juízes mesmo, nesse mesmo capítulo 1, só que do início. A gente vai ler aqui versículo 1, 2 e 3, tá bom? Então eu vou ler aqui o primeiro. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Então respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei a terra na sua mão. Versículo 3. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a sorte que me coube, e pelejaremos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Bom, primeira coisa que eu queria ver com você aqui, né? Olha só a situação.
A Bíblia fala, no versículo 1, que Deus havia, no versículo 2, desculpa, que Deus havia entregado na mão de Judá, né? Ele não disse que entregaria a tribo de Judá e Simeão, ele disse que entregaria nas mãos de Judá. Então aqui você vê que ele teve uma atitude, talvez com medo, né? Mas ele não foi isso que Deus tinha pedido para ele, né? Deus havia falado para ele que entregaria nas suas mãos, né? E o que significa o nome Judá, né? O nome Judá, ele significa verdadeiramente, assim, sem louvor, né? Então, quando Deus falou aqui, Judá irá primeiro, ele estava dizendo, né? Diante de uma batalha, o que nós, hoje, temos que fazer? Louvar, sabe? Diante de situações que acontecerem, que você possa louvar a Deus, porque o que acontece conosco? Geralmente, quando nós começamos a passar por alguns tipos de batalha, nós, ao invés de louvar, de orar, nós nos calamos, né? Porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele quer que você se cale diante das dificuldades para que realmente você não conquiste, né? E eu queria dizer algo para você, né? Todos nós vamos passar por batalhas, todos nós vamos passar por dificuldades, não tem como dizer assim, ninguém nunca passou, vai passar, todos nós passamos, mas o que Deus quer de mim e de você? Que nós passemos por ela com uma postura de vencedor, né? Porque foi isso o que ele entregou a Judá dizendo, está nas tuas mãos. Hoje nós sabemos, a Bíblia deixa, sabe, nós temos vários versículos, em Romanos 8 diz que em Cristo Jesus, Romanos 8 não, peraí, deixa eu voltar aqui, que você já tem a vitória, né? Que nós somos mais que vencedores. Amém? E então, eu queria voltar aqui com você. Versículo 2 diz, né? Que Deus era com ele, né? Deus é com você também. Amém? Ele separou a tribo de Judá para ir primeiro à batalha, né? Então, que você possa louvar. Eu perdi aqui, mas eu retornei. E uma das coisas que o diabo quer fazer é nos calar, mas você não se cala em nome de Jesus, sabe? Principalmente eu observei que é verdade, homens eles geralmente ficam mais calados, né? A gente que é mulher fala um pouco mais, né? Pede ajuda e tal, mas os homens eles se calam, né? Eles se calam e ficam ali pensando, analisando aquela situação e ao invés de louvar, amém? Então separe um tempo, o louvor ele quebra cadeias, né? A gente vê na vida de Paulo e Silas mesmo, é um exemplo bem conhecido de nós, né? De que eles estiveram numa situação muito difícil. E o que eles fizeram? Eles ficaram lá reclamando que o pastor não foi lá visitar eles, né? Eles não ficaram lá se lamentando. Eles simplesmente olharam um para o outro e falaram, vamos cantar um louvor aqui, né? E cadeias foram quebradas. Então olha só o poder que há, né? Então louve, sabe? Separe um momento, vai lá louvar. Não consigo orar, eu não consigo falar neste momento, eu estou sem palavras, eu tenho que passar por uma situação muito difícil. Não tem problema, sabe? Pega um louvor que você gosta, um louvor ungido, senta lá e canta junto, começa a cantar, que o Senhor vai colocar palavras no seu coração, amém? Então aqui, versículo 3, né? Diz que Judá, ele pediu ajuda de Simeão, né? E assim, a nossa tendência é essa, é pedir ajuda para a carne, né? Aqui ele pediu ajuda por mão, né? Mas a gente sempre quer essa ajuda da carne. A gente, aqui no caso, nós também temos esse hábito de não ficar somente com a palavra, com a promessa, né? A gente quer dar um jeitinho, né? Mas, por exemplo, eu anotei aqui, por exemplo, assim, o Senhor fala para você que ele vai abrir uma porta de emprego, né, que você vai conseguir conquistar esse trabalho, que vai ser uma bênção, e aí a palavra foi entregue aqui para você no domingo, e aí o que você faz? Você fala, Senhor, mas como é que eu vou lá? Eu estou sem dinheiro, né, não tenho condições, e poxa, então assim, você já começa, né, a pensar, mas se estiver chovendo, se tiver, então você já começa a criar situações que ainda nem existiram, né, você já começa a colocar coisas que criando, porque assim, a Bíblia diz, né, que a nossa fé, ela é fruto daquilo que você crê, né, então as suas atitudes, elas vão se demonstrar baseadas naquilo que você crê, então vamos crer corretamente, amém? Bom, aqui,
Judá, ele não teve uma fé excelente. Então, ele é um exemplo de alguém que não teve essa fé, né? O versículo 19 que a gente leu diz, né, que ele não conquistou tudo aquilo que deveria. Mas eu queria dizer para você, sabe, não tenha medo. Aqui Judá, ele teve medo dos carros de ferro, né? Falaram para ele, tem uns carros de ferro lá naquele monte, naquele vale, e eles estão tudo bem equipados, bem armados, e ele temeu. Mas a Bíblia diz que eles não conquistaram, né? Como a gente leu aqui. Amém? Não tenha medo, tá bom? Bom, eu queria falar uma coisa aqui relacionada a isso, porque assim, Judá, ele foi pedir ajuda pro irmão dele aqui, né, no caso Simeão, mas assim, não quero dizer para você que quando Deus te entregar algo, você não deve pedir ajuda, não é isso, né, você tá passando por uma situação, tá doente, tá passando por algo muito complicado, não é que você não deve pedir ajuda, não é isso. O que eu quero dizer é que primeiramente você deve buscar o Senhor, amém? Primeiramente o Senhor. Depois, lógico, os irmãos estamos aqui, a gente se ajuda, a gente ora, a gente ajuda da maneira que nós podemos, né? Nós temos os nossos pastores que são maravilhosos. Então, assim, o que eu queria dizer para você é que, ao invés de você primeiramente buscar em pessoas, que você olhe para Cristo, que você busque nele, amém? Que não vai ter erro, você vai se sentir refrigério, você vai ser ajudado. Não tem nada, sabe, eu coloquei aqui, não tem nada de errado em pedir ajuda, né? Mas a gente não deve basear a nossa fé também em outras pessoas, né? Por exemplo, você está orando por cura, e aí você vê um amigo seu que também orava por uma situação e ele não foi curado, né? E aí você fala, se ele não foi curado, eu vou ser curado. Vai ser difícil, hein? Tá complicado. Você viu lá o tanto que morreu? Então, assim, a sua fé, ela tá baseada em pessoas. Você tá olhando a perspectiva natural das coisas. Você não tá olhando para o Rei dos Reis, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta. Amém? Então, busque nele. A sua fé, ela não pode se basear na dos outros. Por quê? Porque você não conhece a fé dos outros. Você não sabe o nível de intimidade que ela tem, né? Cada um está vivendo uma situação, um momento, então eu não posso me basear a minha fé em outros. Não, jamais, não faça isso. Coloque a sua expectativa no Senhor. Amém? Porque a Bíblia fala mesmo, né? Aqui eu coloquei, né? Romanos 1,17. Mas o justo, ele vai viver por quê? Pela fé. Então é pela fé, irmão. Viva pela fé, porque você é justo, amém? Você que crê em Jesus, que declarou que Jesus é o teu Salvador, você é justificado. Então, viva pela fé. E quem tem mais favor? Quem tem mais favor é aquele que tem mais fé. Quem tem mais fé tem mais favor. Às vezes, assim, qual é o nosso problema? A gente, às vezes, valoriza algo ao contrário. A gente valoriza a obediência e depois a fé. Mas eu queria deixar claro aqui para você que é ao contrário, sabe? Nós temos aqui vários exemplos na palavra de Deus que foi totalmente ao contrário. Primeiro a fé, depois vem a obediência, né? Porque a obediência é o resultado da fé, porque o seu comportamento é o resultado da sua crença. Então, creia corretamente, amém? Fé correta vai gerar comportamentos corretos. Eu anotei aqui alguns exemplos, porque assim, imagina só se Jesus ele fosse se basear em comportamento, né? Quando ele estava andando, curando enfermos, toda aquela situação, enquanto ele estava aqui na terra. Se ele fosse olhar comportamento, ninguém ia ser curado, ninguém ia ser transformado, muito pelo contrário, né? Era fé, ele falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e depois disso, as pessoas eram transformadas. Então é pela fé, irmão. Então a gente precisa entender que não vai ser o meu comportamento, não, a partir de hoje eu vou fazer assim assado, tal, aí eu tenho certeza que eu vou receber tal coisa. Não é assim que funciona no reino de Deus. É pela fé, amém? E eu queria ler com você algo incrível, incrível da palavra de Deus, que eu tenho ficado cada dia mais apaixonada pela palavra. E esse texto de Hebreus mexeu muito comigo, muito mesmo. Eu me senti honrada de aprender tudo isso na palavra de Deus. E eu quero ler com você Hebreus 11, muito conhecido, né? Hebreus 11, que fala sobre a fé.
Vou abrir aqui também. Hebreus 11, do 32 ao 34. Eu não deixei salvo aqui, mas eu vou ler junto. Então, o que diz aqui? E que mais direis? Pois me faltará tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Bom, primeira coisa que, se você observar aqui na palavra, quando o autor de Hebreus começa a escrever aqui, é que Deus, ele não deixou na ordem cronológica, né? Porque se você for parar para pensar aqui, Baraque, no livro de Juízes, ele veio primeiro que Gideão, né? Sansão, tá aqui, Sansão e Jefté. Jefté também, ele foi o primeiro. E depois aqui, Davi e Samuel. Então, assim, Deus, ele não olha aqui a questão cronológica. Aqui, o Senhor, ele deixou na ordem da fé que lhe agradava mais. E isso realmente é algo incrível. Nós vamos ver, então, que existe sim qualidade de fé, né? Que existe sim uma fé mais excelente. Tanto é que está descrito aqui nesse texto. E a primeira dupla que eu queria falar, nós vamos separar aqui por duplas, tá bom? Separei aqui, ó, Gideão e Baraque. Aí em seguida eu separei Sansão e Jefté, Davi e Samuel. Juízes 4 fala sobre Baraque. Eu quero falar primeiro sobre ele, capítulo 4, versículo do 3 ao 9. Nós vamos ler aqui juntos para você entender esse contexto histórico. Juízes 4, do 3 até o 9, tá bom? Então, olha só o que fala aqui a respeito de Baraque, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Olha os carros de ferro de novo, né? Tinha os carros de ferro lá com Judá e aqui eles apareceram novamente. E por 20 anos oprimiam cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região das montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Então ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai e atrai a gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Sísera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com suas tropas, e te entregarei na mão. Disse Baraque, olha o que Baraque disse para Débora: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Você vê, né? Aqui lembra alguns personagens da Bíblia, né? Algumas pessoas. Eu lembrei de Moisés, lembrei do próprio Judá, né? Que pediu ajuda. Respondeu ela: ó, então é logo em seguida, olha o que ela diz: certamente irei contigo, porém não será tua a honra dessa expedição, dessa luta, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes, que era a cidade onde eles iam lutar contra o inimigo. Então aqui, Deus havia entregado para ele, para Baraque, o povo. Tinha entregado, ele falou aqui no começo: eu te entrego nas tuas mãos. E ele agiu de uma maneira que a fé dele também não foi completa. Por quê? Porque é meio estranho, né? Você ir para a batalha e chamar uma mulher, não discriminando, nada disso. Mas, poxa, se você não for, eu não vou. O que parecia, né? Poxa, já que Deus falou com você, então você vai comigo, né?
E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, né? Por causa disso, ele teve uma visão natural e acabou. Depois você vai ver que o final não foi conforme, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Deus queria honrar ele entregando o chefe do exército, que era Císero, nas mãos dele. E olha só o que aconteceu. Uma mulher, chamada Jael, foi que matou esse comandante do exército. Então, você vê, estava entregue nas mãos dele, mas por causa de uma palavra, né, que ele falou ali, ele perdeu naquele mesmo momento. Baraque, ele duvidou, né? Perdeu a honra da glória que aqui ele ia de ter. E essa glória que eu digo aqui que ele perdeu de ter nas suas mãos, a glória de matar, né? De falar, ele foi entregue nas minhas mãos, tal, pegar a cabeça. Ele perdeu essa glória. A gente sabe que o Senhor é que ia fazer, né? Não seria ele fazendo. Algo que eu lembrei aqui que realmente é verdade, né? A gente é o quê diante do poder de Deus? Diante de uma guerra dessa, eu acho que a gente é uma formiguinha em cima do elefante, né? O elefante vai lá, pisa, esmaga, a gente tá lá torcendo junto, falando, vencemos! Mas na verdade, quem foi que matou? Foi o elefante, né? Então eu usei essa ilustração porque eu achei muito legal. Deus é como se fosse esse elefante e você é a formiguinha em cima dele. Você só ficou lá torcendo, você, né, nem teve... A gente comemora junto, mas quem fez mesmo foi o Senhor. Então ele perdeu esse sentido, ele perdeu essa honra de ter nas mãos dele a cabeça de Císero. Amém? E eu até coloquei aqui, né? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória, vence o mundo. Desculpa, vou ler de novo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Então, a nossa fé vence. Está em 1 João 5,4. E qual que é a diferença, então, aqui entre Baraque e Gideão? Por que Gideão foi mencionado primeiro, sendo que ele veio depois, né? O juiz depois de Baraque. Vamos ler aqui, ó, Juízes 6, aí você vai entender por quê. – 6:12. Bom, a gente conhece, né, a história de Gideão. Mas diferente de Baraque, ele não duvidou, né? Ele simplesmente fez um teste. Aquele teste do novelo, que todo mundo conhece, né? Eu fui até pesquisar na internet o que era esse velo de lã. Eu pensava que era um negocinho assim, né? Um bolinho de lã, mas não é, gente. É uma pele de carneiro crua, desse tamanho, enrolada. É um negócio enorme. E aí eu pesquisei e falei, caramba, que interessante, né? Então, olha o tamanho desse velo de lã, ao qual ele pediu esse teste para o Senhor. Então ele pediu esse teste porque ele queria ter a certeza de que era Deus que estava falando com ele. Ele não fez duvidando, né? O anjo falou com ele, mas ele fez para ter certeza. E depois disso, ele não duvidou mais. Tudo aquilo que Deus direcionou ele a fazer, ele fez, né? Ele não duvidou. Se você vê na história aqui, a partir do versículo 12 que eu li, Deus falou com ele para ele descer com 20 mil homens, né? E ele desceu com esses 20 mil homens para lá, mas aí depois, gente, sobrou só 300, né? Para a guerra mesmo, para enfrentar um exército de 50 mil homens, 19.700 pessoas ficaram de fora. Imagina você comandar um exército de 20 mil, né? E você chega lá, no meio do caminho, até conversei com meu marido, eu falei, mas como é que foi isso aqui de beber água, né? Porque teve alguns que beberam água de joelho, outros beberam água pegando com as mãos, né? E outros lambendo a água, né? Aí a gente até deu risada em casa, porque eu falei, imagina, o cara ele vendo aquele monte de gente, Deus falando, aquele. Aí pra você ilustrar melhor essa questão de volume de pessoas, eu fiquei imaginando um estádio. Um estádio aqui em São Paulo, sei lá, cabe 40 mil pessoas. Imagina, a metade deles são 20 mil pessoas, então. E desses 20 mil que você está olhando lá, você só vê um tequinho assim na arquibancada com 300. Aí Deus fala, é aqueles ali que você vai levar para a guerra para enfrentar 50 mil pessoas. Então, ele era um cara que tinha uma fé extraordinária, né? Era um homem que confiava mesmo no Senhor. E isso fez toda a diferença.
E uma coisa que me chamou muita atenção nessa história de Gideão é que a Bíblia diz que o Espírito, ele se apoderava das pessoas. O Espírito, ele não era dentro das pessoas, né? Como a gente sabe, o Antigo Testamento, os patriarcas, eles eram... O Espírito de Deus vinha sobre eles. E hoje, como é? O Espírito Santo mora dentro de você. Então, assim, imagina o que Deus quer fazer através da sua vida. Imagina, sabe, a unção, a glória de Deus que está dentro de você. Sabe, a gente às vezes perde a noção disso. Mas, essa noite, eu queria compartilhar com você, te lembrar de que o Espírito, sabe, poderoso de Deus habita em você. Ele mora dentro de você. Então, é algo, assim, glorioso. Eles não viveram isso e nós vivemos hoje. Eu queria, sabe, que você, pelos olhos da fé, imaginasse essa situação desses patriarcas, o que eles viveram e desse poder que há dentro. Estou insistindo nisso porque, assim, é um poder glorioso, irmão, sabe? Que a gente possa, sabe, nesses dias, voltar a ter aquele entusiasmo mesmo, ter fé, crer de que Deus é poderoso para fazer, que o Senhor vai fazer, Ele tem promessas, tem tantos versículos de promessas, de fé na Bíblia. Eu fiquei impressionada, sabe? Cada dia mais eu tenho ficado mais apaixonada pela palavra de Deus. E isso tem levantado a minha fé. O Senhor tem me dado entusiasmo. E eu declaro, profetizo sobre a sua vida esse entusiasmo também, em nome de Jesus. Que você possa, sabe, ser cheio da glória, ser cheio dessa alegria e dessa fé. Em nome de Jesus, amém? Aqui a segunda dupla, então, em Hebreus, Sansão e Jefté. Eu quero falar sobre Sansão. Bom, nós sabemos que Sansão é um personagem também bem conhecido da Bíblia, né? E alguns estudiosos, né, algumas pessoas dizem que Sansão não era nem digno, né? Do nome dele está aqui nesse livro de Hebreus sendo mencionado. Por quê? Porque o pessoal dizia que ele tinha um comportamento que não era apropriado, né? O comportamento dele não era dos melhores, mas não é isso que importa, nós vamos ver aqui, amém? Nesse contexto histórico que eu quero dizer, tá bom? A gente sabe que Sansão era nazireu, né? Então, o que o nazireu é? Nazireu é uma pessoa separada para o Senhor. E ele não podia cortar o cabelo, beber ou comer nada que viesse da uva e nem tocar em morto. Mas a Bíblia diz que Sansão gostava de passear onde, gente? Sansão, ele gostava de passear logo nas videiras, né? Era incrível, né? Porque ele gostava de viver perigosamente, né? Então ele não podia nada da uva, mas ele estava lá passeando em minhas uvas, né? E a Bíblia diz que um dia ele se deparou com um leão e ele matou esse leão. Diz que ele rasgou ele igual papel, né? Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, você pega um pedaço de bife em casa, um colchão duro lá, você não consegue nem com a mão, imagina um leão, gente. Então imagina a força que Sansão tinha, né? Para rasgar um leão assim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E ele tinha essa força, né? Mas ele, um dia, voltando, andando lá pelas videiras, pelas parreiras lá, ele viu essa carcaça desse leão e nela já tinha passado algum tempo, tinha mel, tinha as abelhas lá com mel. E ele queria comer esse mel. Então o que ele fez? Ele pegou, ele comeu. Então ele tocou no morto. Ele não poderia tocar, mas ele tocou. Ele tocou no morto, comeu mel. E aí, olha só o que diz. Eu fiquei impressionada porque olha a graça e o louvor de Deus na vida de Sansão. Juízes 15:15 diz o quê? Vou abrir aqui. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendendo a mão, tomou-a e com ela matou 1000 homens, né? Sansão, ele não podia tocar em mortos, né? Como a gente viu aqui. E aqui, mais do que isso, ele pegou a queixada. O que era essa queixada? Era essa parte de baixo aqui do animal. Ele encaixou no pulso de alguma maneira, né? E ele derrubou 1000 homens. É uma coisa assim
não consigo imaginar a cena dele derrubando 1000 homens com essa queixada de jumento em sua mão. E logo em seguida, a Bíblia diz aqui que ele falou assim, poxa, lutei, matei 1000 homens e tal, e eu preciso tomar água, Senhor, senão eu vou morrer de sede. Tem lógica isso, eu matar 1000 homens e morrer de sede aqui? E aí a fenda lá, a pedra, saiu a água, e Deus proveu a água para ele, matou a sede dele. Eu vou ler aqui com você. Versículo 16, ó, diz assim, Sansão com a queixada de jumento, montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1000 homens. E ele falando, e acabando de falar, lançou de sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar de Ramalei. Depois, como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste esse grande livramento, e agora morrerei eu de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em lei, né? Tem um acento no i aqui, e dela saiu água. Sansão, tendo bebido, recobrou alento e reviveu. Só até aqui. Então você vê que Sansão mais uma vez foi agraciado aqui, né? E eu vou dizer para você, ele é um cara que tem fé, viu? Porque imagina só, ele fez tudo aquilo contra a lei, contra aquilo que a lei dizia. Mas por que Deus menciona ele primeiro? É isso que é importante a gente saber. Por que Deus coloca ele primeiro aqui em Hebreus 11? Por causa da fé. Ele, por um momento, ele saiu da lei, ele não cumpriu a lei, mas por causa da fé que ele tinha, ele recebeu. Só por isso. Ele não recebeu por comportamento, por nada disso. Ele recebeu porque ele tinha fé, porque ele creu que Deus era com ele e ia fazer, e por isso ele foi abençoado. Né? Então, olha que coisa tremenda. Né? Por que Deus honrou ele então? Por isso, porque ele saiu dessa dispensação, ele saiu da dispensação da lei e foi direto para a esfera da graça, e o Senhor o abençoou lá. É uma coisa assim maravilhosa, né? Então assim, o Senhor falando comigo, porque todas as vezes que você age por fé, você vai dessa esfera para a esfera da graça, né? Todos aqui mencionados não mereciam receber, mas receberam simplesmente porque creram, sabe? Então, qual que é o segredo? Não é comportamento, é fé. É a sua fé que vai ditar o seu comportamento. Amém? E Jefté, Juízes 11, aqui ainda em Juízes 11, eu estava em 16, né? Mas eu vou aqui pro Jefté, ele veio primeiro do que Sansão, mas por que ele é mencionado depois? Agora você vai entender o porquê que Jefté foi mencionado depois. A Bíblia diz que Jefté, aqui nesse capítulo 11, que ele era filho de uma prostituta, né? Ele era guerreiro, ele era filho de uma prostituta. Aí teve um momento que ele foi expulso da tribo de onde ele era, e ele vivia distante da tribo, mas ele era um ótimo guerreiro. E por ele ser esse ótimo guerreiro, a Bíblia fala que eles chamaram ele de volta. Ia ter uma guerra, uma situação, e chamaram ele de volta. Ele ficou meio assim, mas vocês me expulsaram, falaram, tiraram da casa da minha mãe, foi aquela confusão, mas ele falou, não, mas nós estamos te chamando, vamos e tal. E ele foi. Ele estava em casa, recebeu a notícia e foi. Porque Deus era com ele, né? Deus queria abençoá-lo. Mas a diferença foi o que ele fez. Jefté, ele fez um voto com Deus. Só que ele fez um voto, vamos ler aqui na Bíblia, que é para você entender melhor o que eu estou dizendo. Juízes 11, 30. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, se tu me entregares na mão dos amonitas, 31, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu oferecerei holocausto. Então assim, ele quis fazer uma barganha, né? Ele não agiu por fé. Ele fez uma troca, ele queria fazer uma troca com Deus.
Então essa foi a diferença entre Jefté e Sansão. Sansão agiu por fé, saiu da esfera da lei e foi para a esfera da graça, e Deus, né, com o seu amor e misericórdia, atendeu aquilo que ele pediu. Mas aqui Jefté, ele quis fazer uma troca com o Senhor. Então, eu anotei aqui, que eu vou ler com vocês aqui, e qual foi essa troca, né, que ele fez? Quem foi que saiu à porta? Quando ele foi chegando em casa, que ele voltou da vitória, Deus deu a vitória a eles. A única filha que ele tinha foi a pessoa que saiu na porta. Então ele teve que cumprir o voto, né? Ele teve que oferecer a sua filha, a sua única filha, em holocausto, né? E assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente vai fazer votos, né? A Bíblia nos aconselha a não fazer. E se você fizer, cumpra o voto. Mas é bom que você não faça, porque a gente vive, sabe, na nova eterna aliança. Nós estamos no tempo da graça. Deus, ele tem prazer em te abençoar, em favorecer você de N maneiras. E eu creio que Deus, ele quer que você receba, sabe, o melhor de Deus. Eu estava em casa pensando, eu falei, poxa, às vezes a gente tem que passar por algumas situações para que esse nível de fé venha, né? Mas a Bíblia mesmo fala, né, que é de fé em fé. De fé em fé nós vamos alcançando, não tem como... essa questão de voto, eu lembrei, porque eu mesma, quando comecei na caminhada, eu fiz alguns votos, né? Mas eu não tinha esse conhecimento, e Deus, ele honrou, né, parte deles. Mas a fé, ela não é excelente, né? Porque, imagina a situação que ele ficou quando ele viu a filha dele saindo. A Bíblia diz que ele chorou, a filha chorou, ela pediu algum tempo para poder se lamentar aquilo, mas ele teve que cumprir, né? Foi algo muito complicado para ele. Mas hoje, você vive na nova eterna aliança. Então, você vai receber por fé, né? Não por comportamento. É lógico, o que eu quero dizer aqui, que essa questão de comportamento não é que você tem que sair por aí pecando. A gente não concorda, eu não apoio o pecado de maneira alguma. Pecado é ruim, mas a gente ama o pecador, amém? E nós amamos o pecador. Nós sabemos que através da palavra, eu e você, nós vamos ser transformados por ela. Então, que você possa crer por fé, amém? Outra coisa que a gente tem o hábito de fazer é condicionar a fé, né? A fé, ela não é condicionada, né? Se fulano orar por mim, talvez eu receba. Mas se eu não for ali naquela igreja que tem a luz e tal, eu acho que eu não vou receber, né? Então você está condicionando a fé a várias situações em que não precisa. Então a sua fé, ela não é condicionada, né? É tudo por ele, para ele, amém? E assim, eu queria perguntar para você, né, que você analisasse a sua vida. Que nível de fé você acha que você tá? Eu quero essa fé mais excelente, né? Eu desejo para você também, em nome de Jesus, que a sua fé, ela cresça. Porque quanto mais você estiver envolvido nessa fé, mais o Senhor vai favorecer você, mais os seus olhos vão se abrir, mais as coisas começam a acontecer, você começa a enxergar a palavra de Deus com outros olhos, sabe? É uma coisa incrível. Deus, ele vai se revelando a você de uma maneira incrível. Bom, e para finalizar aqui, a terceira dupla, né, que é Davi e Samuel. Bom, a Bíblia não fala praticamente quase nada, não fala. Ela só fala que Samuel, ele teve um deslize. E só por causa desse deslize, ele ficou num patamar abaixo de Davi, né? E tá lá em 1 Samuel 1:8. Samuel 8, versículo 1. Diz assim: Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito se chamava Joel, e o segundo Abiás, e julgava em Berseba.
Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se. Após o lucro e recebendo peitas, perverteram a justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a ter com Samuel em Ramá. Então aqui, o que a palavra de Deus está mostrando? Que Samuel ele fez uma escolha que não foi muito correta, né? Ele constituiu seus filhos baseado na questão amorosa. Ele não baseou na correção. Ele escolheu os seus filhos baseado na preferência, em uma preferência pessoal. Era isso que eu estava procurando aqui para falar. Ele fez uma preferência pessoal. Ele não buscou a direção de Deus. Não foi Deus que escolheu, foi ele que... A Bíblia diz que foi ele que constituiu seus filhos, né? E por causa disso você vê que os filhos dele aí faziam o que queriam lá e não agradaram. Diferente de Davi. A Bíblia diz que Davi, em nenhum momento, Davi não escolheu seus filhos, ele não constituiu os filhos dele em momento algum. Muito pelo contrário, né? Ele deixava que Deus desse a direção. E aí eu pergunto para você tem escolhido, né? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado em em escolher pessoas, em escolher lugares, sabe? Emprego, amigo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente está querendo falar, mas essa é a vontade de Deus, e não é, né? Então tome cuidado com as suas escolhas pessoais. Você está escolhendo baseado naquilo que Deus tem falado, ou você está baseado nas suas escolhas? Porque aqui fica claro que a fé, ele teve fé. Samuel não teve mais nenhum erro fora esse. A Bíblia não menciona nada. A Bíblia não fala que Samuel falhou, pecou, isso ou aquilo. Mas que por causa dessa escolha aqui, ele mencionado em Hebreus, Davi tinha a fé mais excelente, né? Então tome cuidado com as suas preferências pessoais. E por último, o que Hebreus aqui fala, né? Que os profetas, a gente leu lá, ficaram por último. Então foi os profetas, as duplas que a gente leu, e por último os profetas. Eu vou voltar aqui no versículo em Juízes para ficar mais, em Hebreus, desculpa, para ficar mais fácil. Hebreus 11. No 34, né, fala o seguinte, ó: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Opa! Ah, tá. Deixa eu voltar aqui que eu li o versículo errado. Peraí, irmãos, que eu me perdi aqui na Bíblia. Deixa eu voltar aqui. Hebreus 11, 32. Hebreus 11, 32. É o versículo 32, tá? Não é o versículo 34. E aqui diz, né? E quem mais direi? Pois me faltará tempo se eu contar Gideão e Baraque, Sansão e Jefité, Davi e Samuel e dos profetas. Era isso que eu queria mostrar para você aqui, que os profetas eles foram mencionados por último, mas por um motivo, né? Porque nessa lista, com exceção de Davi, todos eram pessoas comuns. Todos eram pessoas comuns que Deus chamou, né? Um estava em casa, o outro estava trabalhando, eram pessoas comuns. Davi foi uma escolha diferenciada, mas os outros eram comuns como eu e você. Então Paulo diz que na nova aliança todos nós podemos profetizar. Então
nós estamos aqui mencionados, nós somos esses profetas, nós somos os últimos que está falando aqui, porque hoje você é profeta, amém? Então você pode, sabe, se apoderar, ter essa fé excelente também. Você está sendo mencionado aqui na Bíblia, né? Eu queria finalizar aqui, voltar em Juízes 11:19, para a gente finalizar essa história, porque foi algo que me chamou muita atenção, que eu fiquei realmente impactada com essa palavra, porque a fé, ela realmente é tudo para nós. Ó, eu vou ler aqui do 11, no capítulo 11, né, voltando lá no começo, mas eu quero ler a partir do 20 em diante. Quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler do 19. Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei dos Hesbons, e disse-lhe: rogo-te que nos deixe passar pela tua terra até o meu lugar. Sion, porém, não se fiou de Israel para deixar passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. 21. E o Senhor Deus de Israel entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e apoderou de toda a terra dos amorreus que habitava naquela região. A Bíblia conta aqui, mais para frente nesse contexto histórico, que Caleb, que naquela terra onde eles não conquistaram, que a gente leu lá no começo, aquele vale onde eles não conquistaram, haviam 3 gigantes. E o Senhor entregou na mão de Caleb. E ele sozinho, gente, ele expulsou os 3 gigantes de lá, depois disso. E tomou a sua herança, porque Deus tinha entregue para ele uma palavra, né? Ele confiou, ele esperou, e no momento certo, ele conquistou aquela terra. Mas ele sozinho, né? A Bíblia conta de Davi, né, que derrubou um gigante, a gente já fica maravilhado com a história, mas a Bíblia conta que Caleb derrotou 3 gigantes, é uma coisa assim incrível. E o que Caleb representa para nós hoje? Ele representa a graça de Deus, ele representa a graça para nós. E Josué era da mesma idade que ele, né? E na palavra de Deus, se você ler capítulo 13, diz que Josué ele já era velho, avançado em idade, né? E que ele já tinha se esgotado nas energias. Mas em Josué, capítulo 14, versículo 10, fala que Caleb estava conservado em vida e cheio de vigor. E foi assim que ele conquistou a promessa. Então você vê, Caleb, um exemplo de graça e favor. E quando a gente trabalha na lei, a gente vive nessa esfera da lei, a gente acaba aqui como acabou Josué, né? Cansado, velho e cansado, porque a lei ela faz isso com a gente fica cansado, né? O seu vigor vai embora e muito pelo contrário na graça, né? Ele falava assim, eu hoje me sinto como se tivesse há 45 anos atrás, de quando Deus entregou a promessa. Então a graça ela tem esse poder, sabe? Que nós possamos andar nessa esfera da graça, que a fé ela possa, sabe, ser algo primordial na sua vida, porque a gente às vezes pensa assim, mas fé é fé, fé é fé, a minha fé, a fé é lá, Hebreus 11:1, e não é dessa maneira que funciona. A gente pode ter uma fé extremamente na sua plenitude, você pode viver o sobrenatural de Deus, e eu posso falar por mim, sabe, porque eu vivi uma situação na empresa, essa onde eu trabalho hoje, mês que vem vai fazer 1 ano que eu tô lá. E quando eu fui participar da entrevista, eu vou falar para vocês, eu nunca trabalhei numa empresa de alimentos, eu nunca tinha trabalhado, era algo novo, eu só sabia de algo, que as normas são muito complicadas, para qualquer, nessa questão de alimentos, é algo muito, que no caso eu precisaria de uma especialização específica, né? E aí, mesmo assim, sabe, eu falei, Senhor, pela fé, eu comecei a orar, falei, olha, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não entendo nada de norma de alimentos, mas eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra. Eu não estou
a minha visão não era a visão do que eu estava vendo, porque assim, se eu fosse pelos meus, sabe, por aquilo que eu estava vendo, com a minha visão natural, eu com certeza não teria ficado, com certeza talvez eu nem teria passado na entrevista, mas o Senhor me honrou demais ali, demais. Eu estava com 6 meses de empresa, eu recebi um aumento abençoado, sabe, meu chefe, Deus falou algo para mim. Eu trabalho diretamente próximo ao diretor da empresa, e ele é um diretor de operações, assim, o cara entende de muita coisa mesmo. E o Senhor falou para mim, aprenda tudo que você puder com ele. E ó, eu recebi nesse meio tempo outras propostas de emprego. Eu tinha feito outras entrevistas que nem tinham dado retorno. Teve uma que me ligou e falou, não, você passou, você não quer voltar? A gente acerta salário assim, assim, assado. Aquilo me tentou, mas o Senhor falou para mim, aparentemente a empresa era muito melhor, mas o Senhor falou para mim, fica aqui porque o que eu tenho para você aqui é melhor. E eu falei, amém, Senhor, eu vou ficar. Mas aos olhos naturais, qualquer pessoa que não tá nesse nível, que, sabe, de conhecimento, que tem o Espírito Santo falando com ele fala o seguinte, você é doido, deixar uma vaga daquela, ficar aqui nessa empresa, que a gente não sabe o que está acontecendo, está entrando em recuperação judicial, isso e aquilo, lá, sabe? Se eu fosse pela visão natural, mas eu tenho sido honrada, eu tenho sido tão favorecida lá, sabe? E a minha fé, ela tem crescido, e é isso que eu desejo para você, sabe? Que a nossa fé, ela seja completa. Eu tenho orado, sabe, para que Deus abra os nossos olhos, eu tenho buscado, falo, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que a gente possa viver nessa esfera da graça, sair debaixo dessa condenação do inferno e viver pela fé. Porque, olha só, quando nós vivemos pela fé, a gente tem alegria, a gente tem prazer nas coisas de Deus. A gente não tem nada que você faça que é pesar, sabe? Você tem disposição em falar para as pessoas, você conta, fala, meu, você não sabe o que Deus fez comigo, tá? Ele fala, que é. E querendo ou não, você está evangelizando, você está falando, você está testificando, glorificando, colocando o nome de Deus acima de tudo, sabe? Eu vejo que eu fiquei imaginando Jesus hoje, naquela época, as pessoas viam a ele, enfim, de tudo quanto é maneira. Ele falava, a tua fé te curou. E quando aquela pessoa, por exemplo, alguém que não andava, começava a andar, você acha que ela saía dali, ia para casa? Meu, ela saía falando para todo mundo, né? Ela saía, aí o cara, poxa, mas o que aconteceu e tal. Então, assim, a fé, através disso, o comportamento dessas pessoas mudou. E porque o comportamento delas mudou, as pessoas olhavam para elas e diziam, esse é o Deus que eu quero, esse é o Jesus que eu quero. E aí é assim que as multidões começaram a seguir ele. E eu fiquei imaginando, era dessa maneira. E por que hoje não é assim? Falta fé, irmão. Falta fé para nós, mas nós estamos aqui. Eu estou aqui como igreja para dizer para você, profetizar na sua vida e dizer que pela fé a gente pode ir muito mais longe. Sabe, Jesus quer usar você poderosamente. Jesus quer fazer algo tremendo, mas você precisa crer. Não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Você precisa olhar para a palavra. Creia na palavra de Deus. Sabe, busque o Senhor. Lógico, se quiser buscar ajuda, busque sim. Nós estamos aqui para te ajudar, para aconselhar, para ensinar, para discipular. Eu estou aqui à sua disposição, nossos pastores também estão. Mas sabe, se posicione. As coisas, elas acontecem, você vê. Essa história de Gideão é demais para mim. Porque, imagina, ele foi só com 300, mas ele foi. Então, se Deus te der algo, vai. Não fique esperando. Não fique, mas será? Não, vai. Vamos seguir, vamos continuar. A graça, ela tem esse poder. A graça, ela não tem limite. A lei tem limite, mas a graça não tem. A lei limita você, né? Então eu creio que nós não vivemos mais debaixo dessa lei, em nome de Jesus. Se você sente, sabe, eu falo por mim. Tenho orado, falei, Senhor, tira toda a lei, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que é, sabe, ego, o que for, tira. Sabe, nos transforma, porque eu quero viver debaixo dessa esfera da graça. E para finalizar, eu queria ler com você 1 Coríntios 2:9, que diz o quê? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, essas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Eu sei que você ama a Deus.
Então eu creio que tem coisas grandes vindo aí, irmão. Guarda essa palavra no teu coração, porque nem olhos viram aquilo que Deus tem preparado. O Senhor vai manifestar graça, favor na sua vida, que você possa ter realmente a sua fé fortalecida e que nós possamos juntos, sabe, testificar esse mover de fé, esse mover de Deus nas nossas vidas, amém? E eu gostaria de cantar um louvor junto com você para finalizar esse momento, que fala sobre fé, né? E que é tão poderoso, sabe? Realmente não há muralhas, não há nada que vai ficar de pé, porque pela fé nós podemos, a Bíblia diz, né, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia até falar para aquele monte, vai para lá, para cá. Então eu creio que o Senhor tem grandes coisas, sabe? Eu queria que neste momento você orasse ao Senhor, sabe? Que se você está se sentindo que a sua fé está enfraquecida, você não está crendo em mais nada, você olha as notícias e fala, meu Deus, como é que eu vou ter minha fé? Como é que eu posso crer, né? Pare tudo, sabe? Pare de olhar notícias, pare de ouvir pessoas, sabe? E fique com Cristo, fique com a palavra de Deus, fique com a promessa, sabe? Não abra mão de estar conosco aqui, porque uma coisa é você cultuar na sua casa, outra coisa é estar aqui conosco, sabe? Dê sua mão pro pastor, vem pra igreja com a gente, vem orar, vem ser fortalecido na palavra. É isso que eu desejo para você, porque isso vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza, eu tenho sido transformada e eu creio que você também será. Bem? Vamos louvar então. Uma fé sobreexcelente, uma fé, sabe, uma fé completa, que, sabe, porque a fé, ela nos traz alegria, ela nos traz vontade de levantar da cama, a fé te traz tantas coisas boas, e eu acho que o Espírito Santo pediu para me falar sobre fé, porque é um momento difícil que nós temos vivido,
E o que eu mais senti, e o que eu mais, também tive, eu vivi isso, a minha fé ela foi testada, mas o Senhor, ele nos ensina, Ele fala com você. Então, sabe, veja como uma oportunidade para você crescer em fé. Eu quero profetizar mesmo que a sua fé seja renovada nesse ano de 2021, que você possa viver, sabe, o sobrenatural, que você possa, sabe, poder testificar o milagre de Deus, porque é essa a vida que Cristo tem para nós. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa crer pela fé, que você gere a imagem correta daquilo que você quer ver. Tudo está na fé, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir. Já perdi a voz. Mas foi uma bênção para mim. Que Deus te abençoe, te dê uma semana aí abençoada, cheia da graça, do favor de Deus, que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigada.